Mas que Ele nos abençoe agora na leitura da palavra, Hebreus capítulo 2, dos versos 5 a 18. Hebreus capítulo 2, versos 5 a 18. Estamos na série O Triunfo de Cristo. E hoje vamos abordar mais um aspecto do triunfo de Cristo. Qual será? Vamos daqui a pouco saber. Hebreus capítulo 2, a partir do verso 5, que diz assim: pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco, ou por um pouco de tempo, ou por um momento, menor que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Todas as coisas sujeitaste debaixo de seus pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, porém, aquele que, por um pouco, foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus, igualmente, participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estejam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendentes de Abraão. Por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que o poder dela alcance os nossos corações, as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Sente-se e vamos pensar nesse texto e pensar sobre o triunfo de Jesus sobre a morte. Na semana passada falamos, triunfe como Jesus. E hoje, um dos aspectos do triunfo de Jesus é o triunfo dele sobre a morte. Ora, queridos, esse tema não deve assustar nem balançar o coração de ninguém para um desespero, uma terrível preocupação, porque a morte é a coisa mais certa da nossa vida, só não sabemos o dia. É uma coisa comum, mas esse assunto se resolve em Cristo Jesus e pronto. Porque Jesus triunfou sobre a morte, você crê nisso? Isso é glorioso, isso é maravilhoso. O texto é assim, um tanto truncado, aparentemente, né? Mas deixe-me fazer uma pequena introdução ao livro de Hebreus, sobre o conteúdo desta carta, que é grande. Não sabemos qual é o autor, alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que não importa. Esse autor escreveu pelo Espírito Santo verdades acerca da nossa fé, mas antes, ele estava falando sobre a revelação de Deus. Eu li propositalmente, no início do culto, Hebreus capítulo 1, versos 1 a 3, e ali é a introdução do livro, e aqui
eu sigo, então, a partir daquele ponto. A carta aos Hebreus declara de forma profunda e clara e decisiva a existência de Deus. Deus existe, é real. Mas também diz da entrada desse Deus na história, por meio de quem? Jesus Cristo, o Filho de Deus. O escritor aos Hebreus faz essa introdução. Deus existe, Ele se revela na obra criada. Ele falou aos do Antigo Testamento pelos profetas, falou aos pais, mas nos últimos tempos falou-nos pelo Filho. A entrada de Cristo neste mundo teve razão, teve objetivo e teve êxito. O escritor aos Hebreus mostra tanto a revelação da divindade quanto a obra redentora. É uma carta profunda, foi escrita a Hebreus, por isso que tem muita linguagem do Antigo Testamento, e às vezes a gente não entende claramente numa leitura, mas estamos aqui para ajudar, para provar que a obra de Cristo, a obra redentora efetuada por Ele, é decisiva, é cabal, é perfeita, é insubstituível, é completa. O escritor discorre, então, sobre a superioridade de Cristo. Em alguns aspectos, a superioridade de Cristo sobre os profetas do Antigo Testamento, sobre os anjos, sobre os sacerdotes, sobre Moisés, Josué, Arão, que foram líderes importantes. A superioridade de Cristo sobre todos os sacrifícios da antiga aliança, com um único sacrifício dele mesmo, Jesus mostrou a superioridade dele, da obra dele, do sacrifício dele. E um dos fatores da superioridade de Cristo sobre tudo e todos é o seu triunfo sobre a morte. E é sobre isso que quero discorrer hoje com vocês, nesses minutos que temos. É sobre isso que trataremos hoje. Sobre mais o que Jesus triunfou. Você, no seu pensamento, pode estar pensando, ele triunfou sobre isso, aquilo outro, nós vamos ver alguns aspectos disso, mas hoje é sobre a morte. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, enfatiza a divindade de Cristo. No capítulo 2, a humanidade de Cristo. No capítulo 1, o escritor aos Hebreus fala da exaltação de Cristo. E no capítulo 2 fala sobre a humilhação de Cristo. Porque fala aqui da encarnação dele e fala da morte dele. Assim, a humanidade de Cristo e a sua morte. Na humanidade dele, o Filho de Deus se fez carne, esteve entre nós e morreu. O que houve com o fato dele ter se esvaziado momentaneamente da glória dele e vir aqui, e no momento propício, entregar a sua vida na cruz? O que houve com isso tudo? Houve, então, o seu esvaziamento, ele pôs-se por um pouco de tempo menor que os anjos, é a escrita que nós lemos, por um pouco de tempo menor que os anjos, porque ele se fez homem. O que houve também? Houve intenção, voluntariedade. Ele não veio obrigado, ele não veio por um acidente, ele não caiu do céu. Foi intenção, foi vontade, e ele sabia que era para vir a este mundo e morrer para salvar muitos. O que houve com o fato dele ter se encarnado e ter vindo entre nós e morrer? O que houve? Houve um resultado eficiente. Ele conduziu muitos filhos à glória e foi exaltado pelo Pai. A obra dele foi completa. Está completa. A obra da salvação, da redenção. O resultado era o esperado. E não poderíamos esperar diferença no resultado. O que houve? Solidariedade em nossa humanidade. Veja que Jesus, não sei se você percebeu na leitura do texto, ele se tornou semelhante a nós. Em que sentido? Carne e osso, sentiu fome, sede, cansou, chorou, mas também foi tentado. E sendo tentado, ele não pecou, mas ele foi tentado. Então, por isso que no final do texto diz, ele sabe nos socorrer, porque ele esteve aqui, como um de nós. Houve solidariedade em nossas dores, por causa dos nossos sofrimentos,
por causa das nossas prisões, houve solidariedade. E sabe o que aconteceu também pelo fato de Jesus ter vindo a nós em forma humana e morrer? Houve demonstração da graça de Deus. Deus se importou conosco. Sim, Ele se importou conosco. Eu vou sempre voltar ao texto e peço que você, então, procure sempre acompanhar isso. Olha lá no verso 17. Por isso mesmo era necessário que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Jesus se fez semelhante a você. Mas por que Ele fez isso? Por graça, por generosidade, por amor. Porque não havia merecimento e nem há nenhum atrativo em nós para Ele aceitar isso. No final do versículo 9 está lá, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Veja o que Jesus sofreu, morte. Ele o fez porque Deus assim quis, por amor a nós. Não foi por mérito nosso. Foi bondade dele. Sim, o triunfo de Cristo sobre a morte é motivo para a nossa alegria, para a nossa gratidão, para a nossa esperança, e sabe para o que mais? Para a entrega total da nossa vida ao seu senhorio. O que a gente pode e precisa aprender sobre o triunfo de Cristo sobre a morte? Vou destacar algumas coisas. A gente precisa aprender ou relembrar coisas importantíssimas sobre o fato de Jesus ter triunfado sobre a morte. Primeira coisa que quero destacar é que foi necessário Cristo morrer. Foi necessário? Não tinha outro jeito? Não. Foi necessário Cristo submeter-se ao terrível golpe da morte. Porque não foi uma coisa simples. Não foi uma coisa acidental. Ele não deitou à noite, depois de muito cansaço físico, deitou na cama e morreu, e não acordou mais. Foi um golpe, com violência, com terror, com escuridão do pecado sobre ele, da culpa, do abandono do Pai por um momento, e da aparente vitória do mal. Foi necessário Cristo submeter-se ao terrível golpe da morte, e as razões são claras, mas deixe-me evidenciá-las. Primeiro, para mostrar a sua autoridade. Jesus, segundo os escritores hebreus, ele tem autoridade sobre tudo e todos, inclusive sobre a morte. A autoridade de Jesus não tem limites. Jesus desafiou a morte a prendê-lo. Desafiou? Exatamente. Olhe em João capítulo 10, versos 17 e 18. Sim, Jesus desafiou a morte. Claro que estou usando aqui das minhas palavras, mas ali, em João 10, 17 e 18, ali Jesus usa essas palavras. Por isso o Pai me ama, porque eu dou minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, ou seja, a morte não me vence. Mas ele esclarece, eu espontaneamente a dou. Vejam só agora a frase seguinte, tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. E este mandamento recebi de meu Pai. Sim, Jesus teve que passar pela morte para triunfar sobre ela, para mostrar a autoridade dele. Só para enfatizar ainda mais, por 3 vezes, os evangelhos registram isso, por 3 vezes Jesus arrebatou vítimas da morte. A filha de Jairo foi uma. O filho da viúva de Naim, outra. E o seu amigo Lázaro. Todos os 3, Mateus 9, 25, Lucas 7, 14, João 11, 43. Jesus deu ordem. Menina, a ti te digo, levanta-te. Lázaro, vem para fora. Jesus tocou no esquife do filho da viúva de Naim, que estava indo para ser enterrado, tocou no esquife e disse, levante-se. Jesus triunfou sobre a morte, mas foi preciso passar por ela para mostrar a sua autoridade. Ele tem poder sobre a morte e sobre aquele que tem poder sobre a morte. E aqui o escritor aos Hebreus diz claramente,
Quem tem o poder sobre a morte? O diabo. Então Jesus, ao triunfar sobre a morte, ele derrota a morte em seu poder, ele derrota Satanás, ele mostra a sua autoridade cabal. Então, quem se submete a Jesus está seguro. Quem se submete a Jesus tem alegria, tem sentido, tem esperança, tem vida. Ele destruiu o diabo e matará a morte. Desculpa aqui o trocadilho, mas é uma expressão, inclusive, bíblica. Volte ao verso 14, a parte B, e diz lá: igualmente participou dessas coisas para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Por que Jesus, então, se submeteu ao terrível golpe da morte? Além de ser para mostrar a sua autoridade, também para cumprir as Escrituras. Toda a palavra de Deus é fiel. E no Antigo Testamento já havia sido predito que Jesus passaria pela morte e venceria. Sim, Jesus cumpriu as profecias. Vou citar apenas duas, Isaías capítulo 25, o verso 8, e esse é um texto de muita consolação para os corações daqueles que creem em Jesus. Jesus cumpriu essa profecia, Isaías 25, o verso 8. Tragará, não é trará, não, é tragará. Tragar, vencer, subjugar, triunfar, tragará a morte para sempre, e assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o vexame do seu povo, porque o Senhor falou. Quem venceu a morte? Jesus. Porque ele não foi ressuscitado, ele ressuscitou. A morte não teve correntes, cadeias, algemas para prender Jesus no seu mundo tenebroso. Jesus saiu do mundo dos mortos. Interessante também visitar o texto de Atos, capítulo 2. Pedro, então, depois da descida do Espírito Santo, prega o seu primeiro sermão e ele cita Davi no Salmo 16. Então, Atos 2, 27, na pregação de Pedro, ele diz o seguinte: porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Pedro está citando Davi, Salmo 16. Davi havia predito que a morte seria vencida, que o Senhor Jesus ressuscitaria. Então aí, Jesus teve que se submeter ao terrível golpe da morte para mostrar que ele veio cumprir promessas. Mas também, uma terceira justificativa, ele teve que se submeter ao terrível golpe da morte para mostrar a sua solidariedade conosco. Já mencionei o verso 17, ali, se tornasse semelhante aos irmãos. Sim, Jesus foi semelhante a você. Ele foi solidário, fazendo-se carne, e foi solidário também, chamando-nos de irmãos. O texto diz que ele não se envergonha de chamar você de irmão. Você já imaginou a beleza disso? Talvez tenha muita gente que você não queria se identificar de maneira nenhuma, né? Que me chamar de irmão? Não, que isso? Alguém até diz: Deus me livre de dizer que eu sou parecido com ele ou irmão dele. Porque essa pessoa tem alguma coisa que nos desagrada, né? Agora, será que nós também não temos muitas coisas que desagradam a Deus? Claro que temos. A feiura dos nossos pecados, das nossas atitudes egoístas, sentimentos ruins, desejos que não deveriam nem ser mencionados, mas Deus sabe. E olha, Jesus sabe isso tudo, mas ele não se envergonha de chamar você de irmão. Ele foi solidário. E sabe, até onde que foi a solidariedade dele conosco? A morte. Porque todos morreremos. Ele também passou pela morte, mas ele venceu a morte. E então ele está dizendo: eu venci a morte. Se você crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu ressuscitarei no último dia.
Jesus teve que se submeter ao terrível golpe da morte para ser a propiciação pelos nossos pecados. Essa é uma expressão do Antigo Testamento, que vem lá dos sacrifícios. Em cima da Arca da Aliança havia a tampa chamada propiciatório, ali o sumo sacerdote se apresentava diante de Deus, fazia intercessão pelo povo junto a Deus e suplicava que Deus fosse propício, que perdoasse os pecados, porque ali estava sendo oferecido o sangue do animal sacrificado em holocausto. Então, essa linguagem do propiciatório, Jesus passou por essa situação de morte para a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, para que Ele sofresse em nosso lugar o castigo dos nossos pecados. Ele realizou o sacrifício de si. Ele foi, ao mesmo tempo, o sumo sacerdote perfeito e o sacrifício. Olha só, que obra de Jesus perfeita. Por isso que a obra dele é insubstituível, é completa. O terrível golpe da morte recaiu sobre Jesus. O que você vai fazer diante disso? O que você pode e deve fazer diante disso? Você já pensou? Ora, se a primeira observação feita, então, acerca do triunfo de Jesus sobre a morte, e o que isso nos ensina, foi para mostrar a autoridade dele e outras coisas que já disse, quero destacar uma segunda coisa, é que a própria ressurreição de Cristo mostrou o seu triunfo e ter ele as chaves da morte. Se ele ressuscitou, ele então está dizendo, morte, você não tem poder absoluto. E ele está dizendo, eu tenho as chaves da morte. Você sabe que isso está lá em Apocalipse? Jesus, não é dito acerca dele, ele mesmo diz, Apocalipse 1:18, na revelação feita a João para ele transmitir essa mensagem à igreja no primeiro século e nos outros séculos a toda a igreja. Ali o Senhor Jesus diz, Apocalipse 1:18, na verdade, um pouquinho do verso 17, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Que palavra grandiosa do Senhor Jesus, que autoridade! A ressurreição dele foi o triunfo, e ele mostrou ter as chaves. Então, se você quer vencer a morte, você precisa ir a Jesus. Não adianta buscar isso em religiosidade para merecer, ou fazer obras de caridade para merecer ser livre do lugar escuro e eterno de sofrimento. Não adianta fazer outras coisas, se esforçar para ser bom e honesto. Essas coisas não lavam os nossos pecados e não nos livram de passar pelos portais da morte. Mas quem quer vencer a morte precisa ir a Jesus, porque Ele que diz, entra, Ele é quem diz, sai. O texto que Paulo também fala acerca disso, na grande carta aos Romanos, no capítulo 1, os versos 3 e 4. Na introdução de Paulo a essa importantíssima carta, que é um tratado teológico praticamente acerca da nossa fé em Cristo, ali ele fala, versos 3 e 4, vou usar uma outra versão aqui. Ele fala que esta boa notícia, este evangelho, fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, descendeu de Davi. E quanto à sua santidade divina, uma redundância para ênfase, quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou, com grande poder, que Ele é o Filho de Deus. Que maravilha! O triunfo de Cristo sobre a morte, portanto, é a nossa esperança e única esperança. Você já pensou acerca disso? Mas eu quero fazer um terceiro destaque. O que precisamos aprender sobre o triunfo de Cristo sobre a morte é que isso foi a manifestação da graça de Deus. Ele é puro e santo. Jesus foi inocente,
Foi atacado, sendo ele inatacável no seu caráter, na sua perfeição, nas suas palavras, nos seus atos, nos seus sentimentos expressos. Inocente. Ele que é todo amor, ele foi crucificado. Por que então que isso foi assim? Por que que ele teve que passar pela cruz se ele é assim? Foi assim para mostrar a graça de Deus, que nós somos inteiramente dependentes de Deus, ofensores que somos, porque nós não nascemos inocentes, nascemos pecadores, a nossa natureza é pecadora desde o nosso nascimento, assim disse Davi num dos seus salmos: em pecado me concebeu a minha mãe. Paulo vai dizer: por um só homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte. Mas ele diz também que por um só homem veio a vida. Aquele que venceu a morte, esse é Jesus. Ele manifestou a graça de Deus, a grande bondade, o amor de Deus, que não faz acepção de pessoas. Foi então graça, ele ter se solidarizado conosco na humanidade, e muito mais, ele se solidarizou na nossa morte. O escritor aos Hebreus, nesse texto que estamos tomando como base, no verso 9, ele diz: por um pouco de tempo, por um momento, na encarnação, ele foi feito menor que os anjos, mas agora está coroado. O Pai o coroou. Quando é que foi a glorificação de Jesus? Após a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus. E diz também, nesse versículo 9, agora, pois, Deus, com glória e honra, o coroou, porque ele sofreu a morte por nós. Ora, pela graça de Deus, Jesus provou a morte por todas as pessoas, aqui conforme a Nova Bíblia Viva. E eu estou dando esta ênfase: pela graça de Deus, Jesus provou a morte por todas as pessoas, porque ele não merecia morrer, não tinha razão para ele mesmo morrer. Ele morreu por bondade de Deus, por você, para que você tivesse esperança, para que você se libertasse do medo da morte, para que você se livrasse do terror de comparecer perante o tribunal de Deus e ser condenado, para que você fosse livre das cadeias, seja do diabo ou dos nossos próprios pecados. Bondade. Custa a gente reconhecer isso, custa a gente fazer um sacrifício para desenvolver espiritualidade, ter disciplina espiritual, parar para orar, ler a palavra de Deus para dizer: Senhor, estou aqui para aprender do Senhor, para que o Senhor me alimente, me ensine, me molde. Custa a gente tirar um tempo da nossa vida para nos unirmos com os irmãos e adorar a esse que é o nosso Senhor e Salvador. Podemos fazer mais, podemos ser melhores adoradores, melhores servos, podemos ser mais gratos e mostrar essa gratidão em atitudes. Sim, o triunfo de Cristo sobre a morte nos ensina muitas coisas, mas eu quero destacar uma última coisa, sendo bem objetivo. Por fim, Jesus Cristo destruirá completamente a morte. A morte Jesus venceu, mas a morte ainda é uma realidade. E eu tenho que dar uma notícia para você: você vai morrer, a não ser que Jesus volte. Mas, além de ser uma palavra muito desagradável, eu tenho uma outra melhor para você. Eu quero dizer para você que Jesus destruirá a morte. E se você se unir a Jesus, a morte não vai segurar você, mas Jesus vai levar você para junto dele, e você experimentará vida abundante, plena e eterna. Aleluia! Sim, por fim, Jesus destruirá completamente. Ele a venceu, porque foi retirado da cruz, machucado, ferido, coração sem pulso, foi colocado num sepulcro. Ao terceiro dia, foram visitar, para prestar honra, homenagem ao seu corpo, para ali envolvê-lo em perfumes, conforme as práticas daquela época, para preparar o corpo dele, embalsamando com coisas especiais. Mas ele não estava lá. Anjos receberam Pedro,
as mulheres. Ele não estava lá. Ele venceu a morte. Ele não só venceu, mas ele vai destruí-la. Ele matará a morte. Onde está isso? Vamos ver o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, o verso 26, depois dos 54 e 55. 1 Coríntios 15, verso 26, que diz lá: o último inimigo a ser destruído é a morte. E no verso 54, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? A sua vitória. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O que você diria? Ou o que você vai dizer? Ah, Jesus retirou. Jesus retirou o aguilhão. Jesus lavou os meus pecados. Jesus venceu a morte. Jesus matou a morte. É a verdade da palavra de Deus, coisas interessantes e práticas, pelo fato de Jesus ter triunfado sobre a morte. Então, concluindo, Jesus triunfou sobre ela. Ele tem autoridade sobre tudo, sobre todos, inclusive a morte. Ele chamará todos do domínio da morte, conforme vemos em João capítulo 5, versos 28 e 29. Ele chamará a todos. E isso inclui os primeiros habitantes, até o último que existir, quando ele encerrar a história da humanidade. Ele chamará a todos os que morreram. Quem disse isso? Ele mesmo. João 5, 28 e 29. Ele disse: não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Não confunda essa expressão aqui para os que tiverem feito o bem. Aqui não está falando de caridade, de obra social. Aqui Jesus está dizendo: os que tiverem feito o bem conforme a vontade de Deus. E o bem conforme a vontade de Deus é arrepender-se dos seus pecados, voltar-se a Deus em arrependimento, receber Jesus e viver para a glória dele. Fazer o bem é fazer a vontade de Deus. E fazer o mal é muito mais do que ser um bandido, um desonesto, ser alguém violento, um mentiroso. Fazer o mal é permanecer inerte ante a oferta do perdão e da graça de Deus e não reagir positivamente, recebendo Jesus. É ficar indiferente à oferta do perdão, da graça de Deus. Veja só, o texto está dizendo que ele vai chamar a todos. Todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão, porque a morte tem que ser obediente a Jesus. A morte não vai segurar ninguém, e todos vão comparecer perante o Senhor Jesus. E ali vai haver o destino que foi selado pela escolha do indivíduo aqui. Se assim há de acontecer, a pergunta é: você vai ressuscitar para a vida eterna ou para a condenação eterna? Ah, Deus é que sabe. Não, é você agora, diante da sua decisão, o que você faz com Cristo. Você crê que Ele triunfou sobre a morte? Você crê que é o Filho de Deus? Você crê que Ele esvaziou-se da sua glória para vir aqui por causa de você, por causa dos seus pecados? Você crê que, de fato, Ele morreu e ressuscitou e mostrou a autoridade e o poder dEle? E você crê que a palavra dEle é verdadeira, que Ele vai chamar a todos para o juízo? Se você crê nisso, então, qual é a sua atitude, a sua resposta? Jesus triunfou. Faça dele o seu Salvador e Senhor. Se você já fez dele o seu Salvador, então viva debaixo do senhorio dele. Obedeça-o, ame-o, fale dele, fale
dele como aquele que venceu a morte. E ele é o único que nos purifica os pecados diante do Pai. Faça dele seu Salvador e dono e siga-o. Então, você será recebido no céu para estar com ele eternamente. Deus abençoe essa palavra e que você dê a resposta a ele nesse instante. O que você entende que precisa fazer ante o fato de Jesus ter triunfado sobre a morte? Eu acho que alguém aqui pode estar precisando dizer: sim, Senhor, eu quero resolver essa situação hoje. Eu não quero viver escravo do pecado, com medo do juízo, mas eu quero viver com essa certeza, com essa esperança, viver esta fé de que em Jesus eu sou feliz e salvo. Sugiro que você feche os seus olhos e peço que o pessoal do louvor já esteja aqui para o momento do cântico. Mas antes eu quero ajudar você, incentivar você a fazer uma oração. O que você entende, meu irmão, minha irmã, que tem que dizer agora para o Senhor? Talvez você queira dizer: Senhor, muito obrigado. Talvez você queira dizer: Senhor, me ajude, eu não estou vivendo à altura da glória desta vitória, dessa salvação. Talvez alguém aqui esteja precisando dizer: Senhor, eu não estou salvo, mas eu quero ter a certeza de estar salvo agora, porque eu quero crer agora e declarar com os meus lábios que Jesus é o meu Salvador e Ele tem direito a ser o meu dono. Eu me entrego a Jesus e me lavo no seu sangue, arrependido dos meus pecados. A resposta é individual, que você a dê agora ao Senhor em oração. Senhor, nós agradecemos pela beleza da Tua palavra, a obra redentora. O Senhor se revelou aos antigos e se revela hoje na Tua palavra, por meio de Cristo Jesus. Hoje sabemos, não só que o Senhor é real e existe, mas que o Senhor nos ama, que Jesus morreu por nós. Aqui estamos, pedindo perdão pelos nossos pecados, em que, estando nessa luz, não compartilhamos o suficiente e com maior intencionalidade esta verdade a outras pessoas. Tantos que estão cativos do maligno, do pecado, estão enganados, ó Deus, que nosso coração se sensibilize com tantos e que sejamos assim, testemunhas dessa mensagem, deste evangelho. Senhor, abençoa agora aqueles que se arrependem dos seus pecados, aqueles que olham para Jesus com fé, suplicando: ó Jesus, aceita-me, quero ser um irmão, quero que o Senhor me trate agora como um irmão. Já que o Senhor não se envergonha de mim, eu quero agora pedir: lava os meus pecados e me conduz em vitória sobre o maligno, sobre o mundo, sobre os meus pecados, sobre as tentações. Seguirei a Ti, Jesus, para todo sempre. Por isso oro a Ti, ó Pai, aceita-me, aceita a minha oração, que eu faço em nome de Jesus. Amém.